Foi uma bela partida de futebol, Edu. Gostei da movimentação, o jogo teve emoção até o seu último minuto, na bola na trave do Serginho. Eu acho que os torcedores, eles saíram com uma certeza. Os times brigaram e lutaram demais. E teve parte técnica também. No primeiro tempo, de uma maneira surpreendente, o Guarani começou a marcar um pouco de maneira reativa, e o meio-campo, que só tinha 3 jogadores, com o Diego Torres, teve muita afluência, depois do início bom da Ponte no primeiro tempo. Terminou bem o Guarani no primeiro tempo, não é? Os 2 pontas, ou os 2 extremas, Mirandinha e Cauã, marcando saída de bola, marcando os laterais da Ponte, participando das jogadas do ataque. O Diego Torres mais acordado no primeiro tempo, acho que no segundo tempo ele cansou, mas essa foi a tônica do primeiro tempo. No segundo tempo, o que fez o Valentim? Reposicionou o meio-campo, que era o principal problema da Ponte naquele momento. Reposicionou, mesmo sem alteração, eu teria mexido, mesmo sem autorização, sem modificação, a Ponte voltou muito forte para o segundo tempo, até que saiu o gol de falta, um golaço. Fazia um tempão que o Elvis não fazia um gol de falta, e realmente até o presente momento do gol não dava para discutir o resultado. O problema foi depois para a Ponte. Eu não sei se foi uma determinação do Valentim, mas o time recuou, deu campo para o Guarani, que empatou logo em seguida. Não deu praticamente tempo de comemorar o gol do Elvis, foi lá o Mirandinha, empatou o jogo. Aí a Ponte deu uma sentida, o treinador começou a mexer, e de novo, depois dos 35 minutos, a Ponte retomou. Do outro lado, eu quero dizer que é absolutamente natural. O Matheus Costa, ele está há 4 dias trabalhando com o elenco do Guarani. E nesse jogo, e eu não estou fazendo uma crítica, mas é uma constatação, ele mostrou com todas as letras o desconhecimento individual dos jogadores. Ele fez várias coisas que eu não faria. Tirar o Caio Melo por causa de cartão amarelo, um jogador que estava dando a dinâmica do meio campo com o Diego Torres, ele arrebentou com o meio campo, por isso que a Ponte cresceu no segundo tempo. O Cadi, ele é um zagueiro disfarçado de volante, gente. Não dá para comparar, é outro tipo de jogador o Caio Melo, que não é nenhuma superpotência, tá? Mas diante do elenco ele tem que jogar. No lado da Ponte, e isso piorou o meio campo da equipe do Guarani. E nas mexidas que fez depois do gol de empate, demonstrou Matheus Costa, pelo menos para esse amigo de vocês, desconhecimento do seu elenco. Tirar o Mirandinha do jogo, a melhor partida dele, não entendi. De repente saiu machucado. Aí eu mudo o que eu estou comentando agora. Mas aparentemente, né, não deveria ter saído, pelo menos tecnicamente falando. Final do jogo, a Ponte melhorou no seu aspecto ofensivo pelas mexidas. Eu acho que o Valentim foi mais feliz nas mexidas do que o Matheus Costa, que dá para entender. O Valentim está em um tempão, mas eu acho que o 1-1 ficou de bom tamanho, Edu. Pelo volume, pela disposição, nós não tivemos grandes oportunidades. Só tem uma defesa do jogo, se eu não estou enganado, que foi a defesa do Andrei, que foi realmente portentosa, não é? Nos demais lances e na parte estatística, o Roger já trouxe, não é? Houve um equilíbrio muito grande, né? Então, acho que ficou de bom tamanho, melhor o resultado para a Ponte do que para o Guarani. O Guarani precisava vencer, continua vivo, mas a situação vai se complicando, porque o campeonato está chegando no seu final. Enfim, resumidamente, Edu, aquilo que eu esperava antes do jogo se concretizou, que é um futebol bem praticado, com muita disposição e, graças a Deus, com pouca violência, Edu.